Começando o quarto vídeo nesse canal, tá um pouco atrasado. Eu pretendia ter postado ele há uma semana atrás, mas na semana passada eu tive que realizar a devolução do meu apartamento, que até então eu morava, e aí também já emendou o 9 do 9, e aí foi uma loucura, em questão de realizar as expedições desses pacotes e o reabastecimento do estoque. Então eu só tive tempo para parar agora no domingo, dia 14, então eu estou aproveitando para gravar esse vídeo. E já adiantando, esse vídeo ele terá um conteúdo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais extenso, porque eu pretendo abordar alguns aspectos do atual cenário do e-commerce, dos marketplaces, e eu pretendo também deixar bem dividido os capítulos na descrição do vídeo, e eu espero que você me acompanhe daqui até o final do vídeo para entender melhor e seguir a linha de raciocínio. E aí, com essas informações, você vai conseguir entender quais são os riscos que o marketplace apresenta para os próximos meses e anos, e você também vai saber como se preparar para essas mudanças que com certeza virão. Bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ramon. Antes de ir direto ao tema do vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso vai fazer com que você não perca os próximos vídeos desse canal e também me ajuda como um criador de conteúdo. O tema desse vídeo ele vai ser um pouco impopular, vai na contramão de grande parte dos vídeos que estão pipocando no YouTube recentemente, e vai ser legal porque eu vou mostrar um ponto diferente que eu não vejo muita gente comentando sobre isso. Então, se você é novo nesse canal e não assistiu nenhum vídeo anterior, eu hoje empreendo principalmente nos marketplaces, mas não é porque eu empreendo nos marketplaces que eu tenho um caminho das pedras ou tenho uma fórmula mágica para te passar. O que eu tenho para compartilhar aqui nesse canal é as minhas experiências reais, as minhas dificuldades em cada fase que eu tive, né, como na abertura de um MEI, depois sendo MEI e agora no Simples Nacional. E aí eu pretendo compartilhar o que eu aprendi e como eu consegui superar esses obstáculos. Indo agora para o tema do vídeo, é, todo mercado ele possui um começo, meio e fim. E aí o fim não necessariamente é o fim exatamente, mas digamos que seria a consolidação, onde a maior parte dos vendedores eles já estão estabelecidos, já possuem um nível de maturidade, um nível de assimilação bem maior. E aí a concorrência também se torna muito maior. E eu acredito que o e-commerce, principalmente a questão dos marketplaces, depois da pandemia, eles aceleraram muito. E eu acredito que nós já estamos nessa fase de consolidação dos marketplaces por alguns pontos que eu vou apresentar aqui até o final do vídeo. Muita gente mandou mensagem comentando sobre a dificuldade que é de encontrar o primeiro produto ou até mesmo de continuar adicionando novos produtos no seu catálogo de vendas. E eu digo por experiência própria que as margens na revenda elas estão bem apertadas. Isso é muito por conta do atual cenário dos marketplaces, né? Um cenário de consolidação, de alta concorrência e também muito por conta da pressão que os próprios marketplaces eles realizam. A briga de preços é muitas vezes fomentada pelo próprio marketplace. Eles querem disputar cada vez mais a fatia de mercado entre eles e aí eles acabam pressionando os vendedores a praticarem preços cada vez mais baixos. E aí você vê que a Amazon e o Mercado Livre, eles possuem mecanismos para sinalizar para o vendedor se o preço dele ele é competitivo dentro do próprio marketplace e externamente. Então ele traz ali o preço que é praticado nos marketplaces concorrentes. E isso faz com que aumente cada vez mais a concorrência, a briga de preço, né, a queima de margem, e isso acaba dificultando para quem está iniciando. E aí você vê que essa briga por fatia de mercado ela é tão feroz que o Mercado Livre, que era o líder absoluto há anos,
ele acaba adotando várias coisas que a Shopee implementou. Então, por exemplo, as datas duplas, 7 do 7, 8 do 8, 9 do 9, a questão também do frete grátis para pedidos a partir de R$ 19. é, Tem várias outras coisas. Tela de monitor de vendas, uma coisa que já existia na Shopee desde quando a Shopee iniciou e recentemente o Mercado Livre implementou. E também agora, na semana passada, eu comecei a ver que o Mercado Livre ele já está fazendo alguns testes para implementar o mesmo esquema de avaliação da Shopee e principalmente a questão de recompensar o comprador quando ele realiza uma avaliação da sua compra. E aí eu queria aproveitar para compartilhar com vocês dois artigos para mostrar uma outra faceta do que eu acredito que será o e-commerce nos próximos anos. E só deixa eu compartilhar minha tela aqui. O primeiro artigo ele é do site Mercado e Consumo. E o segundo é do próprio blog da NVIDIA. Eu vou deixar o link desses dois artigos na descrição do vídeo. O primeiro artigo ele aborda um pouco sobre um assistente pessoal que será capaz de realizar compras para o cliente, entendendo a sua necessidade, os seus gostos pessoais. Então eu vou ler algumas partes aqui que eu achei as partes mais interessantes. Muito em breve, esses agentes vão navegar em sites, tomar decisões, fazer pagamentos e gerenciar tarefas diversas do dia a dia. Milhões de pessoas vão usar as IAs para encontrar a roupa perfeita e pesquisar um novo lugar para passar as férias. E aí ele fala também aqui, ó, especificamente sobre o marketplace. Marketplaces também são outro foco da solução baseada em agentes de inteligência artificial. Existe uma possibilidade muito grande de a lógica de como os marketplaces funcionam mudar completamente. Hoje o consumidor entra no marketplace, vai na busca, procura o que quer e o site traz sugestões. Imagina se existindo um agente que entende o que o cliente quer e do que ele precisa. O consumidor vai entrar no site e ele já vai trazer as sugestões. Em vez de falar o que ele está procurando, o cliente vai falar qual problema ele quer solucionar. E aí, no segundo artigo da NVIDIA, eu vou ler só um trechinho. O NVIDIA IA Blueprint para assistentes de compra no varejo nos permitiu criar uma solução pronta rapidamente para que os nossos clientes do varejo possam usar a IA para manter os consumidores engajados e impulsionar as taxas de conversões mais altas. E aí, antes da gente começar a especular como é que seria os marketplaces após a adoção massiva das IAs, eu queria só adicionar mais um ponto nesse vídeo. Hoje, a forma mais fácil da gente começar no vendendo na internet é através da revenda. Então, a gente consegue encontrar produtos de grandes marcas, às vezes comprando diretamente com a própria marca ou às vezes comprando com um distribuidor. E hoje eu tenho três tipos de fornecedores. O primeiro é a própria marca, a fabricante do produto. O segundo é a distribuidora que compra da marca, mas ela vende diretamente dentro do marketplace para o consumidor final. E o terceiro é uma distribuidora também, só que ela não vende para o consumidor final, ela vende apenas para revenda. E aí, para a gente começar a finalizar esse vídeo e fechar os pontos que eu abri, eu gostaria de compartilhar mais um artigo com vocês. Na verdade, é só um trechinho, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo esse artigo. Esse artigo é do site Diário do Comércio. Ele foi publicado em setembro do ano passado. Hoje em dia você vai encontrar várias outras lojas dentro do Marketplace. E aí, nesse artigo aqui, ele comenta que grandes marcas estão cada vez mais se rendendo à Shopee para criar lojas oficiais de seus produtos e ampliar sua visibilidade junto com os consumidores onde quer que eles estejam. Entre essas grandes marcas estão a Havaianas, Hering, Cacau Show, Grupo L'Oréal, Pneu Store, Imaginário, Disney, Nintendo, Nivea, LG, Mundial, Tectoy, Lego e entre outras. E aí eu vou adicionar até algumas outras que eu já encontrei dentro da Shopee, como PlayStation, Kabum, Casas Bahia e algumas outras várias. E aí, será que esse é o caso onde as marcas começarão a cortar a revenda e vender diretamente para o consumidor final? Eu acho que
a Shopee tem sido uma ferramenta, não só a Shopee, mas como os marketplaces como um todo, eles têm sido uma ferramenta para cortar toda essa cadeia. Porque se você para pensar, antes, um distribuidor, ele ia lá na grande marca e realizava um pedido grande, né? E aí a revenda comprava do distribuidor para vender para o consumidor final. E aí você já vê que tem distribuidores que estão cortando a revenda e vendendo diretamente para o consumidor final. E aí a marca vendo esse movimento, eles também querem vender diretamente para o consumidor final. E aí eles estão utilizando a Shopee como uma estratégia para que isso aconteça. E aí o que impede de outras marcas também começarem a realizar esse mesmo movimento e estarem presentes dentro dos marketplaces. E aí o outro ponto também é como é que eu consigo ser competitivo, sendo que o meu fornecedor ele vende o mesmo produto do que eu e está competindo diretamente comigo dentro da Shopee. E de fato eu não sou competitivo. Ele consegue vender o produto a R$ 15 e com ele eu compro a 10,45 e eu preciso vender esse produto no mínimo, pelo menos, no dobro do preço, né? Eu vou, nos próximos vídeos, abordar um pouco sobre precificação, mas, assim, a grosso modo, seria um markup de 2. Hoje em dia, eu preciso trabalhar com markup superior a 2 por conta, do imposto que eu já pago, né? Hoje minha alíquota, real, ela está em torno de 5,20, então eu preciso, sempre trabalhar com esse markup superior a 2. Então ele vende esse produto a R$ 15 e eu preciso vender esse produto a R$ 23,99. Mesmo assim, eu consigo ter um certo sucesso eu vendo 500 unidades desse produto mês, só que ele vende 3.000, entendeu? Então aí a gente já vê que eu não consigo ser competitivo com o meu fornecedor. E o outro ponto não sei se você acompanha esse mercado já há um certo tempo, mas a Amazon ela sempre utilizou dessa metodologia de anúncios. O Mercado Livre ele começou recentemente, acho que não mais do que uns 2 anos, e a gente esperava que a Shopee fosse seguir esse mesmo caminho, que é a adoção do catálogo, né? No caso, na Amazon a gente chama de buy box, no Mercado Livre é anúncio de catálogo, que é basicamente você reunir todos os vendedores que vendem aquele mesmo produto em um único anúncio. E aí, o vendedor que tiver o menor preço, ele vai ser o que vai ganhar, que ele vai aparecer em destaque, vai aparecer em primeiro, nesse anúncio catálogo. E aí você pensa no seguinte cenário: eu competindo com o meu fornecedor, é, vendendo o mesmo produto. Não tem como ser competitivo nesse cenário. Bom, eu espero que a Shopee demore um bom tempo para implementar esse esquema de catálogo, mas para falar a verdade, eu acho que muito em breve ela vai implementar, porque ela tem ciência exatamente desse cenário que não deve só acontecer comigo, deve acontecer com vários outros fornecedores e vendedores. E já aconteceu, por exemplo, de alguns casos do comprador comprar esse produto e depois ele continuar pesquisando esse mesmo produto dentro da Shopee e encontrar outros vendedores. E aí ele me chamar no chat e questionar sobre o preço e tudo mais. Então a Shopee, para ela conseguir ser competitiva com os outros marketplaces, até mesmo para continuar essa briga por fatia de mercado, ela quer proporcionar para o cliente a melhor experiência. E a melhor experiência é não só entregar rápido o produto, mas também como conectar o comprador com o melhor vendedor. E o melhor vendedor geralmente é o que tem o melhor preço. Então, uma das formas que a Shopee vai fazer isso acontecer é através de anúncios de catálogo. E na semana passada eu assisti 2 vídeos que é o que eu acho que são justamente é, o efeito colateral do que eu abordei até aqui. O primeiro vídeo, ele tem o título Encerrando a minha operação no Mercado Livre e Shopee com 300 mil de faturamento. Entenda o motivo. Esse vídeo ele é do canal Breno Moreira. Em resumo, ele já tinha uma operação, sua operação principal com marca própria, e aí ele abriu essa segunda operação focada exclusivamente em revenda de produtos. E aí, mesmo que ele estivesse com esse faturamento de 300 mil, mas por conta das margens cada vez mais ficarem apertadas,
E então ele conta nesse vídeo que ele decidiu encerrar essa segunda operação porque para ele já não fazia mais sentido e voltar a focar na sua operação principal, que era a operação de marca própria. E o outro vídeo é do canal Mais uma Renda Extra. O título do vídeo é Como estou tentando pagar 500 mil em dívidas com uma farm de impressão 3D em casa. Esse vídeo aqui ele conta a experiência que ele teve em começar a vender nos marketplaces e aí ele aparentemente pegou um empréstimo para fazer uma importação. E aí quando esse container chegou no Brasil, esses produtos chegaram no Brasil, ele já não tinha mais margem. E isso é muito comum, principalmente com produtos que são produtos hypados, né, produtos em alta, porque às vezes você acha que só você teve essa ideia, mas os importadores, principalmente os grandes importadores e os importadores chineses, eles se antecipam meses com antecedência. E às vezes eu já até ouvi falar que esse grupo de importadores eles conseguem mover o mercado, viralizar produtos para trazer esses produtos com hype com antecedência. E aí eu falei no começo do vídeo que esse vídeo ele seria um pouco impopular, porque eu tô indo meio que na contramão é, da maioria dos vídeos que estão pipocando no YouTube recentemente e até mesmo dos meus dois vídeos anteriores que eu comentei que eu faturei mais de 250 mil dentro de um apartamento de 45 metros quadrados. E seria muito fácil eu vir aqui e me gabar de um faturamento, até porque faturamento não é lucro líquido, e eu pretendo mais para frente abordar um pouco mais a respeito de margens, de lucro líquido, e eu, antes de abordar esses temas, eu precisava vir fazer esse vídeo, porque eu acho que, da mesma forma que entra muita gente no e-commerce, eu acho que está saindo muita gente do e-commerce também. E eu tenho como obrigação alertar as pessoas que estão começando, porque da mesma forma que para escalar é muito rápido os produtos, mas para você se endividar também é muito rápido. E aí, às vezes, você vai gerar uma dívida tão grande que, por exemplo, no começo do mês, do ano, eu cheguei a me alavancar de uma forma que, se eu trabalhasse 3 anos no CLT, eu não conseguiria pagar essas dívidas. A não ser que eu vivesse só para pagar a dívida, né? Se eu não me limitasse, nem tivesse gasto com aluguel. Mas para você ter uma noção de é, qual o risco que a gente corre, né? Então, por isso que esse canal ele foi criado principalmente com esse intuito de falar que não é fácil, de demonstrar que você precisa ir atrás de conhecimento, você precisa ir atrás de formas para melhorar a sua operação e dar a devida atenção para o financeiro, porque se o motor do carro são as vendas, eu acredito que o financeiro sejam os pneus. Não adianta nada você se preocupar só em vender e chegar na primeira curva você derrapar. Eu acho que é muito triste e eu acho que a gente precisa assim dar muita importância para o financeiro. E aí esse cenário todo que eu projetei aqui nesse vídeo é um cenário que não é fácil realmente, um cenário com algumas incertezas, mas eu tenho certeza que com essas informações a gente consegue sim se preparar e se adaptar para quando tiver essas mudanças, para estar um passo na frente da concorrência. E aí, o que que eu estou fazendo para me antecipar a essas mudanças? Eu acredito que hoje em dia o melhor caminho para se seguir é através da importação, atrelado com a marca própria, mas tem um pequeno detalhe e eu acabei caindo nesse mito de que eu conseguiria importar com pouco dinheiro. E aí foi no ano passado eu acabei comprando um curso famoso de importação aí. Eu paguei R$ 2.000 nesse curso e no nicho que eu estou acostumado a trabalhar, eu só comecei a ter viabilidade através da importação compartilhada. E para falar a verdade, na importação compartilhada, a minha margem ficava muito próximo da margem que eu tenho hoje na revenda.
Então eu teria que talvez fazer um pedido aí de uma importação de no mínimo 10, 15 mil reais para ter uma margem próxima do que eu tenho hoje, um pouco, ligeiramente um pouco maior. Então eu acho que não foi viável para mim naquele momento. E aí eu acabei deixando o curso de lado, e o curso era só de um ano também. E eu pretendo sim voltar a focar na importação, só que com um caixa mais estruturado, com um financeiro mais fortalecido. é, e aí isso seria só para o ano que vem. Então eu pausei o projeto da importação e aí dei início à criação da marca própria. Eu comecei a estudar por conta própria aqui mesmo no YouTube e mais ou menos ali por volta de julho ou agosto do ano passado eu fiz a petição lá do registro de marca. Aquela primeira etapa que eu não lembro exatamente qual que é, mas deu certo. E aí eu só estou aguardando agora o exame de mérito, que eu acredito que deva sair até o final do ano. Mas também se demorar mais tempo para sair não tem problema, porque não tenho tanta pressa. E aí, uma das outras, um dos outros caminhos que eu considero é a fabricação própria, que no meu caso vai ser um pouco mais difícil por conta de conciliar com o CLT, mas eu já tenho alguns produtos em mente, falta só afinar um pouco a questão dos custos, né? Porque eu vou ter que precisaria terceirizar toda a parte da fabricação, mas também é um outro projeto que eu não tenho muita pressa, mas eu não quero deixar ele também estagnado por muito tempo. Então, sempre que eu posso, dou uma trabalhada em cima desses projetos, vou afinando os cálculos ali, a questão dos custos, para que se um dia eu precisar com urgência, eu consiga colocar isso em andamento. Bom, já estamos então chegando ao final desse vídeo. Eu não sei quantos minutos esse vídeo terá, mas eu já peguei bons ganchos que servirá de inspiração para os próximos vídeos. E já te adiantando que o próximo vídeo será, acho que, o assunto mais esperado, que é como é que eu faço para pesquisar novos produtos. E aí você pode usar essa mesma metodologia, digamos assim, para encontrar o seu primeiro produto. E também vou compartilhar como é que eu faço para abordar os fornecedores e como eu mantenho relação com os fornecedores. Eu acho que eu também vou dar uma pincelada um pouquinho no financeiro, de contas a pagar, contas a receber. Vou pensar em algo nesse sentido, mas em suma, o próximo vídeo vai ser o intuito de como é que eu faço para pesquisar e trazer novos produtos. E eu estou bem cansado porque hoje eu tive que ir até o litoral buscar os produtos. Então a primeira parte do vídeo foi gravada na parte da manhã e essa segunda parte agora foi gravada depois que eu retornei do litoral. Hoje é domingo, dia 14, agora são 11h40, então eu acho que talvez até quarta, é, dia 16 ou algo do gênero assim, esse vídeo vai pro ar. Se você gostou desse vídeo, se você achou um assunto pertinente, se você nunca tinha ouvido falar nesses pontos do e-commerce, do marketplace nos próximos anos, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o seu like também e se você quiser continuar acompanhando os novos vídeos que virão, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Um abraço.